Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês o meu veredito desses livros aqui, Divinos Rivais e Promessas Cruéis, que é uma duologia escrita pela Rebecca Ross, que foi lançado pela editora Alt. É uma duologia muito hypada, esse livro aqui chegou com muito hype aqui no Brasil, e eu li os dois livros e vou contar para vocês, sem spoiler, o que eu achei deles. E se eu gostei da conclusão, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei. Antes eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Se você gosta de promoções de livros, gosta de ver pré-venda de livros, eu compartilho tudo lá no meu canal de notícias no Telegram, que vocês podem entrar, que tem todos os links por lá. E vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é o quanto essas edições estão lindíssimas, gente. Elas vieram numa edição toda elaborada, que tem a lombada assim, ó, pintada com o querido Roman, querida Iris, que tem tudo a ver com a história. E aqui também, gente, com alguns elementos bem importantes. Tá lindo, gente. Olha só esses detalhes. E eu gostei muito que foi em edição de capa mole, porque o livro acabou ficando um pouco mais acessível, não ficou tão caro comprar esses livros na pré-venda. Eles até estavam com brindes bem bonitos, então eu acho que a editora caprichou nos detalhes dessa edição. Sobre o que é a história de Divinos Rivais. Nós temos uma fantasia, só que com muito foco no romance, então nós temos uma romantasia. A Iris e o Roman, que são os protagonistas da história, eles são jornalistas e eles estão competindo por uma vaga em um jornal. Então eles são rivais ali no trabalho deles. A gente vê pelo ponto de vista da Iris que ela não gosta muito do Roman. E nesse lugar que se passa a história está acontecendo uma guerra, e é uma guerra entre deuses. Existiam deuses que meio que estavam adormecidos há muito tempo e eles despertaram e acabaram vindo junto com eles essa guerra, porque eles são inimigos e pessoas estão lutando ao lado desses deuses nessa guerra que eles acabaram criando. A guerra ainda não chegou ali na cidade em que eles moram, mas tem burburinhos da guerra acontecendo, das pessoas sendo enviadas para a guerra. Inclusive, o irmão da Iris foi pro front da guerra e ela não tem mais notícias dele. Ela escreve cartas pro seu irmão e não tem resposta. Outra coisa também que ela tá lidando ali na família dela é que a mãe dela sofre de um vício e ela tá tendo que lidar com essa situação com a mãe dela também. Outro detalhe importante e mágico nessa história é que as cartas que a Iris escreve, quando é deixada em um armário, acabam sumindo misteriosamente. E um dia ela recebe a resposta dessas cartas. As cartas estavam endereçadas para o seu irmão, mas quem responde as cartas é uma outra pessoa, é o Roman. Misteriosamente ele acaba recebendo essas cartas e a partir disso ele começa a responder ela e eles passam a conversar através das cartas, sem a Iris saber que é o Roman. Essa é a história que você vai encontrar aqui no livro. São personagens que acabam se comunicando de forma misteriosa e mágica, que vai sendo revelada aos poucos como que isso acontece, por que isso está acontecendo com eles. E eu acho que essa é uma das partes mais legais aqui do livro, é a minha parte favorita, é o porquê e como eles trocam essas cartas. E também as cartas em si, gente, que acabam sendo cartas muito bonitas. Eles acabam criando um vínculo muito interessante por conta das cartas, se conhecendo melhor através disso, desabafando melhor sobre a vida deles nessas cartas. E as cartas acabam sendo transformadas em lindas cartas de amor, gente. É um dos diálogos, assim, mais lindos que eu já li na minha vida. E eu acho que o que mais me faz gostar desse livro é essa história linda entre esses dois personagens e como eles vão se apaixonando. É uma história linda de amor, gente. Vocês vão acabar muito envolvidos com isso. É uma construção de romance em meio a uma guerra que está acontecendo, que é muito bem desenvolvida. Dá para você entender muito bem as motivações dos personagens, dá para você entender muito bem essa conexão que eles acabam criando em meio a esse ambiente que está acontecendo, em meio à vida deles, o que está acontecendo ali na vida deles no momento. Dá para você entender todas as camadas desses personagens. Eu acho que o livro é muito bem escrito nisso. A respeito da guerra que está acontecendo, sobre os deuses que estão envolvidos nessa guerra, também é contado algumas histórias sobre isso aqui ao longo do livro. Tem algumas histórias que até são meio que perdidas, ninguém sabe direito como é a verdadeira história
Então o livro trabalha um pouco nisso. Até os dois personagens, eles são muito entusiastas das histórias desses deuses e é uma coisa que eles compartilham entre eles também. Mas acontece algo aqui que eles acabam se envolvendo muito mais nessa guerra e é a partir que o livro começa a ter um pouco mais de cenas de ação, um pouco mais de cenas envolvendo essa guerra. E essa questão da guerra dos deuses é algo que pode decepcionar bastante os leitores. Se você for ler esse livro esperando bastante coisa de guerra, bastante coisa de fantasia, você vai se frustrar bastante. Tenham em mente que esse aqui é um livro muito mais focado nos personagens e no romance do que na parte da fantasia. Eu acho que o livro tem muitas poucas camadas assim de fantasia. Então não vá com essas expectativas. Outra coisa interessante nesse primeiro livro é que ele tem algumas situações que acabam sendo emocionantes. Eu acho que como você se apega bastante aos personagens, você acaba se emocionando ao longo desse livro. Então ele é um livro sobre guerra no sentido mais sensível do que no sentido sangrento e violento. E, gente, a escrita da autora é muito envolvente. Eu acho que tem alguma mágica na escrita da Rebecca Ross também, porque às vezes nem acontece muita coisa na história, mas vicia muito você querer ler um capítulo atrás do outro. É um livro que você começa e você não consegue parar de ler porque acaba sendo uma leitura muito gostosa. Sabe aquela leitura agradável e que flui muito bem e que é muito gostosinha assim de ler? Você vai encontrar aqui nesse livro. Eu amei muito essa forma que eu me envolvi e me conectei com a história, então por isso que eu gostei muito desse primeiro livro. Porém, gente, a continuação, esse segundo livro, eu acabei me decepcionando. Eu acho que não foi necessário ter um segundo livro, porque eu achei que a história se repetiu muito aqui na continuação. O começo do livro tem alguns elementos que retoma essa conexão que eles tinham com as cartas, que, como eu falei pra vocês, é uma das melhores coisas, né, que é o que faz você gostar muito dos personagens e do romance. Só que ficou repetido aqui nesse segundo livro, na minha opinião. Eu acho que foi um elemento que ficou se repetindo e se repetindo aqui no começo da história. E era algo que a gente já tinha visto no primeiro. Outra coisa também é que, como no primeiro tinha muito pouco sobre a guerra, a gente esperava saber mais sobre a guerra e sobre os deuses aqui na continuação também. A autora, na minha opinião, ela não soube desenvolver isso muito bem, porque ela tinha uma premissa bem interessante, tinha muitos elementos que ela poderia desenvolver aqui a respeito dos deuses, e eu acho que esses desfechos que ela colocou acabaram decepcionando, principalmente porque um dos deuses era pra gente ver mais como uma visão de vilão, e eu acho que ele não atendeu às minhas expectativas, eu acredito que as expectativas de muitos leitores também, e a forma que os nossos protagonistas poderiam se envolver com esses personagens secundários, que acabam sendo muito importantes, na verdade, não foi uma conexão que fazia muito sentido também. Na minha opinião, eu acho que a história de Divinos Rivais, a história da duologia, funcionaria muito melhor em um ambiente de guerra real e não numa guerra de fantasia. Porque o que faz essa história ser muito querida pelos leitores é o casal, é os personagens que são reais e não os personagens que são fantasiosos. Se esse livro, por exemplo, se passasse durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que ele funcionaria da mesma forma. Eu acho que a gente ia ainda gostar muito dos personagens do mesmo jeito. Ele poderia ter esse elementozinho mágico a respeito das trocas de cartas, que é um elemento mais legal, que eu acho que, na minha opinião, ficou mais desenvolvido. Mas o ambiente da guerra, eu acho que não precisava ser um ambiente de guerra de deuses. Poderia ser uma guerra real que aconteceu, funcionaria muito melhor. Até porque quando você termina o livro, em relação à guerra que aconteceu, não é algo memorável para você. O que fica memorável nessa duologia realmente é a história de amor. É os dois personagens, a Iris e o Roman, é eles que conquistam a gente e não a guerra que aconteceu. E se for ver, a ambientação da história era para ser algo muito importante, porque o livro ele é vendido como uma fantasia, ele é vendido com essa guerra dos deuses. Então, era para ser um elemento muito importante que, na verdade, fica um elemento muito esquecível. Outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui nesse segundo livro é que, como o ambiente de guerra está mais presente, tem muitas cenas tensas que você teme pelo que vai acontecer pelos personagens, né? É um ambiente onde muitas pessoas morrem, então tem muitas cenas que você fica preocupado com eles e preocupado com o que vai acontecer
com o nosso casal, se eles vão ficar juntos no final. Então, como eu falei pra vocês, são personagens que te cativam muito e você se preocupa muito com eles aqui nesse segundo livro. Então, gente, como vocês puderam ver, eu gostei muito do primeiro livro, mas eu fiquei com outras expectativas para a continuação e eu achei que ela só ficou se enrolando, ficou repetindo muitas coisas que nem precisava ter essa continuação, poderia ser tudo desenvolvido em um livro só. Até tem um personagem que eu pensei que fosse aparecer mais, que fosse um personagem importante para a história, principalmente quando a gente termina o primeiro livro, que no segundo livro ele ficou meio que esquecido. Ficou meio que jogado de lado, então teve muitas coisas que eu tava com expectativa que não superou. Então a minha dica para vocês é não criem expectativas ao ler essa duologia, porque senão você vai se frustrar também, assim como aconteceu comigo. Mas se você é leitor de livros de romance e nunca leu fantasia, recomendo para vocês se aventurarem nessa duologia, porque ela foca muito mais nesse casal e eu acho que vocês vão se apaixonar bastante, assim como eu me apaixonei. E é essa a opinião que eu tenho sobre a duologia, então me conte aqui nos comentários se vocês já leram esses dois livros, se vocês concordam comigo, ou o que vocês mais gostaram da duologia também, o que vocês menos gostaram. Eu vou deixar o link dos livros na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. E aqui do lado vai ter uma playlist com outras séries, duologias que eu já terminei e fiz vídeo aqui no canal para vocês assistirem também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!